A seguir, IIGD Irajá. Eu digo que a saúde começa no coração. Eu digo que a saúde começa no coração. No coração começa tudo, irmãos. Verdadeiramente tudo. Você que já é de Jesus, você que já tem um tempo aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tudo começa no coração. Vamos a uma compreensão bem clara, bem cristalina, porque às vezes pessoas tão simples, irmãos, chegam à igreja e de imediato já são curadas. Logo os demônios não aguentam ficar dentro daquele corpo, já estão gritando e são expulsos e vão embora. E a gente vê pessoas, irmãos, que, sabe, parece que trabalham demais com o seu raciocínio e tentam até colocar capacidade de inteligência racional para receber o milagre de Deus. E nós vamos ver hoje coisas muito simples, mas coisas muito grandes, muito fortes. E toda pessoa, qualquer que seja, se abrir o coração, diz assim, abra o coração. Ou seja, que o nosso interior esteja totalmente aberto, receptivo para o que Deus quer falar conosco. A gente vê, às vezes, uma pessoa tem uma alergia simples, irmãos, e aquilo rende, entra ano, sai ano, a pessoa não é curada, entra ano, sai ano sempre. Olha, eu canso de ver essa cena aqui na igreja, viu? Pessoa pingando lá no nariz, nas narinas, para poder respirar. Eu digo, meu Deus, uma alergia tão boba, uma alergia, uma rinite, seja lá o que for, uma obstrução das vias aéreas, seja lá, fica lá. Também fiz uso disso quando não tinha Jesus, irmão, não gostava, mas eu não conseguia, tinha uma alergias respiratórias, eu tinha todas. Agora, quando a pessoa abre o coração, irmãos, Jesus é muito simples. Eu gosto de observar isso, que chega a constranger a gente, constrange mesmo. Você vê a simplicidade de Jesus, a forma como ele viveu. E quando Jesus abria a boca, meu irmão, não tinha para ninguém. Não tinha demônio que suportasse. Uma outra coisa que a gente vê muito no meio cristão hoje, irmãos, é letra. Tem gente que se entope de versículos, mas literalmente se entulha de versículos, mas não tem um discernido no coração, literalmente iluminado, para ter aquela firmeza dentro de si. Então nós vamos ver hoje coisas muito simples, porque eu estive pensando, irmãos, está acontecendo demais a nossa sociedade. Grande parte dos pecadores, costuma dizer que velhice é sinônimo de doenças. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Que velhice é sinônimo de enfermidades. Eu, quando escuto isso, me vem uma indignação dentro do meu espírito, pela cegueira espiritual que domina as pessoas e também, irmãos, o meio cristão. Muita gente que é de Jesus se deixa arrastar por esses pensamentos, esses conceitos tortos, essa linguagem, essa linguagem boba que vai contra Deus, essa linguagem de ignorância. É por isso que eu insisto muito, irmãos, eu insisto muito com a igreja para fazer estudo da palavra de Deus. Porque quando você começa a entender e você abre bem o coração para crer, você alegra o coração de Deus, porque você crê no sobrenatural. Nós nem vamos falar do tempo que viveu Matusalém, os patriarcas da fé, como por exemplo Abraão, que viveu 175 anos de idade, viveu 175 anos aqui nessa terra.
A gente pode falar de Moisés, que a Bíblia diz que ele morre com 120 anos, as vistas não escureceram, e é uma das batalhas que a gente tem que ter para não aceitar enfermidades, apesar de que, é claro, o estilo de vida dele era bem diferente do nosso, mas em contrapartida, né, ele não teve Jesus Cristo no Calvário. Ele não foi herdeiro do Calvário. Ele despertou a fé da forma mais simples, porque Deus apareceu, falou com ele, ele creu. E diz a Bíblia que ele estava em pleno vigor de vida. Moisés com 120, Josué com 110. Aí a gente fica escutando no meio evangélico, irmão, essas besteiras, sabe, sinceramente, não quero usar expressões bobas, mas a gente vê literalmente a falta, a cegueira espiritual no meio do povo de Deus e a linguagem. Porque o que você crê e o que você fala é a atmosfera que você vai ter. Está cheio de gente dentro das igrejas que dá muito mais espaço para os demônios trabalharem na vida delas do que propriamente o Espírito de Deus. Eu acredito sim que tem anjo de asas cruzadas que não pode fazer nada. A pessoa não entende nada, não age espiritualmente em nada. Então, irmãos, nós vamos ver coisas muito simples, muito simples, muito simples. Quando o Espírito Santo, usando o Salomão, disse que as saídas da vida, as soluções da vida procedem do coração, ali não tem filosofia, irmãos, ali tem uma realidade. Eu costumo dizer que nós do mundo ocidental não somos, porque a coisa é desde criança, nós não somos ensinados, nós não fomos ensinados a sermos introspectivos, ou seja, a conhecer o nosso interior, a procurar sentir o nosso interior. Há pessoas que interiormente são muito turbulentas, pessoas iradas, pessoas que têm o interior assim, cheio de águas agitadas, qualquer coisinha querem briga, qualquer coisinha gritam, qualquer coisinha berram. Essas pessoas não se conhecem, não conhecem o seu interior. Porque se procurassem conhecer, sentindo o seu interior, eu dizia, eu preciso derramar meu coração aos pés de Jesus, preciso que o Espírito Santo me lave. Para jorrar essas águas agitadas e purulentas fora, para ter um coração simples. Assim também é o cristão, irmãos. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra, ou seja, a fé vai vir se eu ouvir a palavra. Então, o Espírito de Deus vem sondar o meu coração para ver como é que eu estou recebendo. Às vezes a pessoa é tão natural, ela é tão natural, que ela não consegue compreender nada das coisas espirituais. Vou te dar um exemplo simples. Orei, uma senhora manifestou o demônio, estava do lado da filha, um espírito de enfermidade. O espírito da enfermidade manifestou-se, espírito de enfermidade, manifestou. Você vai sair, vai levar a sua enfermidade. Vai sair, vai levar a enfermidade. E vai, tal, em nome de Jesus, e vai. Pronto. Uma ferida estava aberta há muitos anos. Eu disse agora, simplesmente olha para o corpo e diz, fui sarado. Não fui não, a ferida está aí. Acabamos de expulsar o espírito imundo. E aí começa tudo de novo, até que a filha entendeu um pouquinho. Eu falei, então agora vamos lá. Eu falei, agora é assumir o que já foi feito. 15 dias depois, estava caindo a casquinha. Uma coisa que durava mais de 15 anos que ninguém conseguiu resolver. Era uma chaga aberta, uma úlcera, uma coisa aberta. Pelo médico não fecharia porque ela tinha diabetes, pelo médico não fecharia, pela ciência médica. Mas aquele espírito estava colocando aquilo tudo. Então, irmãos, atenção à palavra de Deus é que vai fazer toda a diferença.
Eu vou mostrar a você a princípio um versículo. Vai em Jeremias capítulo 17. Lê comigo o versículo de número 7, bem devagarinho, e 8. Vamos juntos? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Está vendo, irmãos? Olha, gente, que coisa tremenda, que coisa simples, olha. Então, atenção, olha só. Primeiro, eu peguei só esses dois versículos, são suficientes para o bom entendimento. Bendito é abençoado, mas bendito é aquele, né? Bendito ou que alguém fala bem dele ou que ele fala bem de si mesmo, porque é abençoado. Bendito, bem falado, pessoa bem abençoada. A fala está em tudo. Se você parar para refletir, como foi que Deus criou o planeta? Com a palavra. O Senhor Jesus deixou claro que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu não encho o meu coração da palavra que sai da boca de Deus, de uma promessa de Deus, se eu não guardo o mandamento de Deus dentro do meu espírito, como é que eu vou ter temor para respeitar? Vamos falar um pouquinho de mandamentos. Muita gente está dentro das igrejas, irmãos, e berra com o diabo que só misericórdia, capeta, tamarado, e sai, e não tem autoridade nenhuma, porque não tem temor a Deus nenhum. O diabo até brinca com essas pessoas, mas brinca, arrebenta. Então, o temor a Deus. O que é o temor a Deus? É o respeito a Deus. Literalmente o medo de não pecar contra Deus, de não errar contra Deus, de não afrontar a Deus. É isso mesmo, usei a palavra medo porque ela cabe em alguns momentos. Aquele receio de você, não quero aborrecer a Deus, misericórdia. Mas tem gente que afronta a Deus. E depois quer ter autoridade sobre o mal, sobre Satanás, sobre seus demônios. Só que as coisas não funcionam tecnicamente no campo espiritual. Por quê? Porque Deus conhece cada um. Deus examina o interior. Ele olha para dentro de nós. Como Deus disse para Samuel quando ordenou que Samuel fosse à casa do pai de Davi. Samuel chegou lá, viu os irmãos de Davi super apresentáveis, né? Aparência esplêndida, espetacular. Só que quando Samuel deu um passo em direção ao moço, ele ia para consagrar, Deus disse, não, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem olha o que está diante dos seus olhos. Deus vê o coração. O próprio Deus falou isso com Samuel. Não, Samuel, Deus não vê como o homem vê. Então, irmãos, é preciso, a pessoa que se converte, abre o seu coração para entender a simplicidade da palavra de Deus, mas essa é a realidade. O pecador, meu irmão, vive literalmente no engano, na mentira, porque ele vive do mundo físico. Do mundo físico são consequências, não são causas. Eu preciso abrir o coração para a simplicidade. Eu costumo dizer que quem decide viver da fé vai andar na contramão, no contrafluxo da sociedade. Todo mundo crê na doença. O cristão crê na cura, no Calvário. Todo mundo crê no fracasso, da velhice, nas enfermidades. Aquele que crê se firma na palavra e sabe o que está escrito. E Deus vai trabalhar onde? Em quem Ele vai trabalhar? Porque Ele procura, irmãos. Deus procura pessoas que queiram trabalhar com Ele. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Viver da fé, irmãos, é sobrenatural.
Você vê que há pessoas que são curadas de um câncer em último estágio. E há pessoas que não conseguem a cura de uma alergia, de um resfriado. Vamos a essa realidade. E todas essas pessoas andam dentro das igrejas. Então, mas de quem depende? Sinceramente, irmãos, como Deus sonda o coração, depende de cada pessoa. Porque se num lugar a pessoa não está aprendendo, o Espírito de Deus vai levar para onde ela vai aprender. Sim ou não? Desde que a pessoa abra bem o coração, irmãos, para Deus, abra mesmo o coração e comece a dar ouvidos à palavra de Deus, o Espírito de Deus vai guiá-la. Se ela confia nele, não vai deixar ela fracassar. Se ela crê no que está escrito, é aquilo que está escrito que ele vai fazer cumprir na vida dela. Irmãos, a gente cansa de ver pessoas com uma fé literalmente mental, com um raciocínio muito acima, e a fé é literalmente tão para baixo, ou sem nada, fé zero, vamos dizer assim. Então vamos ver isso aqui bem simples. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então vamos pegar o 8 agora. Porque ele será como árvore plantada junto às águas. Bom, por quê? Bendito o varão que confia no Senhor. Então a confiança em Deus chamou a atenção de Deus. O Espírito Santo examinou o coração. O Espírito de Deus examinou. Então vamos lá. As pessoas estão na igreja. O Espírito Santo vai examinando. Irmãos, tem gente cascuda, né, irmãos? A gente abre uma reunião, fica igual criança adorando a Deus, sentindo o Espírito de Deus. E quanto mais você adora, mais vontade você tem de adorar. Porque enquanto você está adorando em espírito e em verdade, quando você está com o seu coração aberto, é como quem bebe as águas do Espírito Santo. Como águas que jorram de Deus e entram dentro de você. Águas que vão literalmente saciar a sede, encher. As palavras de Jesus, quando a gente ouve com o coração aberto, há um momento em que elas são remédio. E já vão curando. Eu tenho tantos casos de pessoas que são curadas, sentadinhas na poltrona, só ouvindo. A palavra entrou no coração, Jesus trabalhou. Jesus trabalhou. Pessoa que chega a dizer, senti o alívio na hora. Senti no meu coração estar curado. E por que tanta gente, irmãos, faz tanta força e não consegue nada ou quase nada de Deus? Pensa direitinho. A fé mental não vai fazer nada, irmãos. Então, bendito o varão que confia no Senhor, que confia. É necessário, irmãos, é preciso que cada cristão tenha a sua comunhão pessoal com Deus, que vá além dos cultos. Que você tenha prazer em ler a Bíblia. Você fez na igreja um estudo sobre fé. Poxa, eu vou em casa, eu vou meditar mais nisso. Eu vou ouvir o que Deus está falando conosco. Poxa, eu vou entender melhor isso aqui. Aí começa a crescer espiritualmente. Daqui a pouco o que acontece? Perde o medo da enfermidade. Perde o receio da desgraça, do mal. Está ganhando confiança em Deus. Está alcançando uma intimidade com Deus. Comunhão com Deus, irmãos, é para cada um. E Deus não despreza. Hoje, quando eu acordei, a primeira coisa que eu lembrei foi quando as crianças, Jesus estava entrando em Jerusalém, e as criancinhas aclamavam: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana a Jesus. E os discípulos se irritaram. Manda essas crianças calar, estão perturbando.
Aí Jesus disse: não, deixa os pequeninos virem a mim. É da boca dos pequeninos que eu tiro o perfeito louvor. Sabe por quê que Jesus disse que da boca dos pequeninos ele recebia o perfeito louvor? Porque o coração é limpinho. Porque o coração não tem engano. Porque o coração não tem medo e não tem dúvida. Porque havia sinceridade em adorá-lo. Vamos ser realistas, irmãos. Muita gente está dentro das igrejas, mas o coração está fora. E que a pessoa entendeu que só Jesus leva para o céu. A pessoa enxerga, vê demônios manifestando e contando os horrores que eles fazem. Estão aí os noticiários apresentando. Então tem gente que serve a Jesus até com medo do diabo. Mas não ama, não aprende a amar a Deus. O que eu falei? O que eu disse hoje? Na televisão os cultos vão numa data bem diferente, vão bem mais à frente. Hoje aqui, 24 de junho de 2018. Tá bom. O que eu disse? Estamos em plena Copa do Mundo. Tem gente que levanta de madrugada para assistir um jogo. Eu quero ver levantar cedo para estar aqui no culto como você está. Chega aqui antes das 7. O culto começa às 7. Temos uma consagração às 6h30. Alguns vêm às 6h30, mas o culto começa às 7. O culto das 18 horas, irmãos, para algumas pessoas, sinceramente, eu fico com vergonha diante de Deus. Eu fico com vergonha de Deus. Diante de Deus. Tem gente, o culto começa um pouquinho antes das 18 horas. 18 horas. 15 para as 7 tem gente chegando para o culto das 18. 19 horas tem gente chegando para o culto das 18. Caramba, uma pessoa... Você acha que Deus vai ter prazer, irmãos? Tem gente que acha que Deus é bobo. Porque a pessoa não leva Deus a sério. Por isso que ela não consegue nem aprender a confiar nele. Ela não leva a sério. Não existe uma comunhão. Não existe uma interação entre o coração dessa pessoa e o céu. O ser humano é um ser espiritual, irmãos. E como o corpo é físico, como o diabo gosta de destruir a parte física. E se o corpo é destruído, acabou, meu irmão. A vida acabou. Enquanto o teu espírito está dentro do corpo, teu corpo está vivo. Você vai poder servir a Deus, vai poder desfrutar da vida. Então, bendito o varão que confia no Senhor. O que a palavra de Deus está dizendo? Certamente que essa pessoa, no mundo espiritual, a referência é exatamente essa. É uma pessoa abençoada. Nós somos muito observados, irmãos. Você não pode esquecer, quando Daniel recebeu o anjo que trouxe a resposta de Deus para o povo de Israel, a resposta veio para Daniel. O anjo já chegou dizendo: Daniel, homem muito amado. Ou seja, você no céu é muito amado. Por quê? Porque ele era um homem envolvido com Deus. O céu recebia as orações de Daniel. O Daniel não se envolveu com o reino da Babilônia. Daniel não quis nem saber do luxo da Babilônia, das riquezas da Babilônia. Caramba, a pessoa tem que vencer na vida, desfrutar das coisas boas, muito bem das coisas lícitas, sem perder o foco e a visão, que a realidade é espiritual. O que adianta enriquecer e viver cheio de enfermidades? E pior, sem salvação e para o inferno. Então os valores fazem toda a diferença. E esses valores são dentro. Nós temos dentro de nós os nossos valores. Enquanto Deus, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o reino literalmente do Senhor Deus não for o nosso maior valor, como é que nós vamos estar no coração de Deus? Alguém pensa que Deus é bobo? Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A pessoa levanta de madrugada para assistir um jogo, mas é incapaz de participar num domingo do primeiro culto.
Deus, eu te amo? Para, meu irmão. Tá pensando que engana Deus, que Deus é bobo? Então a gente ensina, irmão. Eu procuro ensinar e dizer: serve a Deus com excelência. Faz o teu melhor para Deus. Agora abre o coração para entender a palavra, claro, para não bancar o bobinho, o diabo chegar, né? E derrubar. E jogar as porcarias dele. Então vamos lá, irmãos. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja atuante, uma igreja saudável, uma igreja alegre, uma igreja cheia do Espírito de Deus. Agora, é claro, isso depende de cada um. Depende de cada pessoa. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja atuante, uma igreja saudável, uma igreja alegre, uma igreja cheia do Espírito de Deus. Agora, é claro, isso depende de cada um. Depende de cada pessoa. Então, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, nem todo cristão, tudo que busca e espera, ele espera de Deus, não. Tem gente que faz uma oração fria e logo toma a frente de Deus e vai em busca daquilo que quer. Cuja esperança é o Senhor. Ou seja, se eu orei, é da mão de Deus que eu vou receber. Se eu orei e ainda não chegou, eu vou me esforçar e vou intensificar a minha oração. O evangelista Lucas diz que Jesus, posto em agonia, ele orava mais intensamente. Quando Jesus foi, antes de Jesus falar da parábola do juiz injusto, daquela senhorinha que dependia unicamente daquele juiz, e ali é o exemplo de Deus e alguém que precisa estar diante de Deus e insistir ali. Mas tem gente, irmãos, que não persevera em nada. E muitas vezes Deus prova a nossa perseverança, porque perseverança é um fruto do Espírito Santo. Há pessoas que não aprendem a esperar nada. Há pessoas que não perseveram em nada. Quando falta perseverança num cristão, o caráter espiritual dele ainda não está formado. Nós que somos de Jesus, nós não podemos pensar, raciocinar como o mundo pensa. Nós temos, como disse o apóstolo Paulo, nós temos de ter a mente de Cristo. Então, como eu disse no início, no mundo, muitos pecadores, tá? Para eles, o raciocínio deles, cristalizado, é que enfermidades, doenças são sinônimo de velhice. E velhice é sinônimo de enfermidade. E você abre a Bíblia e vê que não é nada disso. Agora, a pessoa não faz a parte dela, nem a parte espiritual. Alguns não fazem a parte mental para ter uma mente saudável. E muitos não cuidam da parte física. Cá entre nós, tem gente sedentária demais. Tem gente que se entulha de tudo quanto é porcaria. Ah, eu falo, irmão, você vê a pessoa vai comer um salgado de bar que o óleo parece pior do que aquele óleo tirado do carro. Mas vamos voltar aqui e pegar muito bem a parte espiritual, porque essa é a base, é a maior estrutura, é a base de tudo, irmãos. Você está pensando que o diabo é bobo, irmãos? Está pensando que o bicho é bobo? Eles sabem que terreno ele se mete, porque ele fica especulando na vida do cristão. O apóstolo Pedro disse, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário, nós temos um adversário, ele anda em derredor bramando como leão,
Deixa eu ver como é que eu vou derrubar ele. Como é que eu vou conseguir jogar doenças. Aí a pessoa abre a boca e só fala besteira. Isso dá em todo mundo, dá em todo mundo, então também, vamos lá. Então você é todo mundo. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós fomos separados. Nós estamos fisicamente no meio da sociedade, mas espiritualmente nós fomos iluminados. Amém, igreja? Quem já tem consciência disso? Agora, se a pessoa pensa como todo mundo pensa, se ela acredita como todo mundo acredita, e se ela fala como todo mundo fala, nunca haverá diferença, irmãos. Os anjos não vão poder fazer nada. O Espírito de Deus não se alegra em momento algum com pessoas assim. Você vê que eram dois conversando. Eu vou falar um pouquinho daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia não diz os nomes deles, porque é óbvio, no início Jesus chamou 12. E depois, logo depois, a Bíblia apresenta 70. Depois, quando Jesus começou a apertar com os mandamentos, muitos voltaram atrás e deixaram Jesus. Mas a coisa recomeça e multidões vão seguindo a Jesus. Então lá na frente já tem bastante discípulos de novo. E aí, Jesus vai ao Calvário, morre, ressuscita. E Jesus ressuscitado, eles não percebem. Estão dois a caminho de uma aldeia chamada Emaús, você já deve ter lido isso. Os dois estão caminhando juntos, lado a lado, e conversando. Mas você sabe qual era a conversa dos dois? Da morte, do sofrimento, do que já havia passado. Eles não estavam na palavra porque Jesus havia dado uma ordem para eles. Jesus havia dito a eles que ao terceiro dia ressuscitaria. Se a morte já tinha passado e já era o domingo, o que eles deveriam estar esperando? A ressurreição. Eles deveriam estar firmados na má notícia da morte ou na boa da ressurreição? Você escolhe. Se você vai se firmar na notícia que o médico te deu, ou se você vai se firmar na notícia que a Bíblia te dá, que Jesus ressuscitou para te curar. Aí depende de você. E aí eles dois vão conversando, mas conversando sobre o Calvário, conversando sobre o sofrimento, conversando sobre a morte, sobre as chicotadas. E agora acabou tudo, está morto, está morto. Eles não tinham a fé na ressurreição, eles não tinham a esperança de rever Jesus. E aí Jesus se aproximou deles. Você quer saber o que aconteceu? Marca essa folha aqui. Vai comigo em Lucas 24. Quem lê comigo versículo 13 e o 14? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Dá uma paradinha? Então, eles estavam falando de ressurreição, nós estávamos falando de passado. Vocês estão vendo? Olha aqui já tem algo assim, uma revelação extraordinária para todo cristão. Se o passado não foi bom, se só tinha sofrimento, quem atuou no passado, Deus ou o diabo? O diabo. Por que tem cristão que insiste tanto, irmãos? Como gosta de falar dos seus sofrimentos que já passaram. A pessoa se converteu. Se ela se converteu, Jesus disse, tudo se fez novo. O apóstolo Paulo disse, assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo. Então para que ficar falando? Não, porque eu nasci muito doentinho, minha mãe nem ligava para mim, porque meus irmãos me espancavam, meu pai não ligava. Aí depois vem pro culto, oh glória, aleluia, e pula, e dança, e canta, e doença sai. Uma semana depois, eu sempre fui muito doentinho,
Decide, meu irmão. Decide. Decide. Vai viver de quê? De passado. Vai viver de quê? De sofrimento. Vai viver de quê? De palavras bobas. Então isso tudo é atmosfera. Eles estão falando que já passou. E aí? Você vai ver. Versículo 15. E aconteceu, versículo 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Está vendo, irmãos? Se eles estivessem falando de Jesus, eles teriam enxergado Jesus. Porque eles estariam esperando Jesus. Irmãos, quem espera a cura, medita na cura. Medita no milagre. Acredita no milagre e fala do milagre. Não fica falando da enfermidade. Não fica o tempo todo, não fica em tempo algum. Agora, o diagnóstico está no coração, o diagnóstico está na cabeça, o diagnóstico está na boca e quer um milagre. Mas como? Como se vive o mundo físico, só vive o mundo físico? Você tem que decidir em que mundo você tem que viver. Pastora, mas eu vivo no mundo físico. Consequência. Causa é o mundo espiritual. Eu tenho que ir lá na causa. Se eu quiser acabar com uma enfermidade que não tem cura, eu tenho que acabar com as raízes dela. E isso é sobrenatural. Eu tenho que arrancar o espírito da enfermidade. E o doutor não vai fazer isso. O maior especialista da face da terra não vai fazer isso. Ele não vai conseguir enxergar a raiz de um câncer. O único que consegue enxergar é Jesus. As pessoas querem milagres, mas vivem 100% no campo natural. As pessoas querem poder, mas vivem 100% no campo físico. Pessoas querem bênçãos de Deus, mas não conseguem despertar uma confiança, uma fé, às vezes uma esperança muito fraca. Pessoas pessimistas, irmãos, se não abrirem o coração para o novo nascimento, se não nascerem de novo, vão passar pela vida se arrastando. Vão ter muito poucas coisas nessa vida. E literalmente podem perder a vida muito cedo, por ação espiritual maligna. Há pessoas que são verdadeiras esponjas do inferno. O diabo consegue encher com qualquer porcaria. O medo é medo. Não dá certo, não pode, não consegue, não consigo, não dá. E vai. Aí o Espírito Santo chega e diz: olha, o justo viverá da fé. Se quer, você é justo. Mas quem é justo? O que vive da palavra. Tem que decidir, Deus existe ou não existe? A pessoa tem que decidir, Deus existe, Deus é grande. Mas é que o doutor falou. Então a palavra do doutor ela tem muito mais peso do que a palavra de Deus. Meu irmão, quem quer uma cura, desde a coisa mais simples, aquela que literalmente ninguém pode fazer mais nada, tem que despertar uma confiança em Deus. Tem que abrir o coração para a simplicidade da palavra. Então os olhos deles estavam como que fechados. Você observa a expressão que Lucas está usando. Lucas era médico. Vê de novo esse versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que, para que não o conhecessem. Eu vou provar vocês pelo apóstolo Paulo. Quer dizer, melhor dizendo, quem vai provar isso para vocês é o apóstolo Paulo. Provar para vocês, tá? Que isso acontece em qualquer tempo. E quem cega o entendimento é o próprio diabo. Você já leu 2 Coríntios, quando diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos? Irmãos, a pessoa está dentro da igreja e é incrédula. Não, pastor, quem está dentro de uma igreja não é incrédulo. Peraí, meu irmão. Peraí, minha irmã. Às vezes a pessoa crê em Jesus para a salvação eterna, mas ela não crê por a cura. Ela crê em Jesus que ela vai morar no céu, mas ela não crê no poder libertador para ficar livre da depressão. Não. A psique então, né, meu irmão? As pessoas estão dentro das igrejas fazendo tratamento psiquiátrico. Pastora, não fala. Por que não fala? Vou falar sim.
Jesus não pode curar o cérebro, a mente. Ele não pode curar, resolver. Então, irmãos, vamos à realidade. Muita gente está dentro das igrejas, não é cega, mas os olhos estão como que fechados. Os olhos deles estavam como que fechados. Você vê como Deus, o Lucas aqui, expõe o momento que eles dois estão. Por quê? Porque eles estão falando o que já passou e não estão falando o que deveriam falar. Irmãos, as nossas conversas vão dar lugar a anjos ou a demônios. Está lá a senhora, que é o marido convertido, o marido está na bebedeira, é um beberrão, é um fanfarrão, e ela conversa com a vizinha, diz, não estou aguentando, tá muito difícil, mas amanhã é meu culto, amanhã eu vou à igreja, eu vou orar, Deus é bom, mas você sabe, está tão difícil, quanto mais eu oro, parece que mais ele bebe. Aí no dia seguinte vai para a igreja. Aí louva, ora, canta, dança, e daqui a pouco, tá amarrado, diabo, sai daqui, diabo. Sai do meu marido, sai do meu marido. Aí o diabo diz, você me manda embora agora, amanhã você conversa, me chama de volta. Tô falando sério, pessoal. Aconteceu comigo numa libertação, eu conto aqui. Tenho pessoas desse tempo aqui. Eu estava expulsando o demônio, estava numa criança. Eu não deixei manifestar na criança. A mãe manifestou. E o demônio disse, você me expulsa aqui dentro e lá fora ela me chama de volta. E eu pedi para Jesus para colocar poder na língua da mulher, para o demônio não mentir, porque ele é o pai da mentira, entendeu? Mas debaixo da unção não poderia. Eu falei, Jesus, não deixa o demônio mentir, toca aqui agora. Por que ela te chama de volta? Ué, é só ela abrir a boca. É só ela abrir a boca. Quando você abre a boca, muitas vezes você conta os seus problemas, o demônio sabe que você acredita demais nos problemas. E Deus vê que você não confia nele. E sabe que a pessoa acredita muito mais na palavra que saiu da boca do médico do que na palavra que saiu da boca de Deus, do que no próprio sacrifício que já foi feito. Deus coloca na balança e te dá o resultado. Que isso? Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Vamos ser realistas. Então vamos lá. Escutei um dia desses aqui. Não, pastora, é porque a minha doença, tudo errado. Minha, pronome possessivo. É que a minha doença, pronome possessivo. É que a minha é diferente. Eu entrei na internet e fui pesquisar os sintomas. Como é que ele se desencadeia? Eu falei, muito bonito. Por que você não vai estudar medicina? Por que não vai estudar biologia? Dá mais para isso. Está perdendo seu tempo. A senhora quer ser curada? Estudando sintomas da enfermidade? Por que você não estuda a palavra de Deus para entender como ficar curada? Ficou chateada? Não, porque a gente tem que saber contra quem está lutando. Desse jeito? Não é desse jeito. Mas só não manda. Irmãos, às vezes eu digo uma pessoa de idade, vá ao médico, porque senão a família cai de pau em cima, meu irmão. A fé ainda não chegou. O coração ainda não foi iluminado. E a família vem e solta a língua. Agora vamos ao entendimento, meu irmão. Os olhos deles estavam como que fechados. Você quer saber quando foi que os olhos deles se abriram? Quando a gente vai chegando, Jesus começa a pregar para eles, versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes tudo que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe.
E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, e tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e deu-lhe. E abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Bem feito. Bem feito. Rapidinho ficaram sem Jesus. Sabe por quê? Porque ele esteve com eles aquela caminhada toda e eles não conheceram. Sabe por quê? Porque eles não guardaram a promessa no coração. Porque eles só tinham o passado dentro de si. Meu irmão, quem tem um histórico de enfermidade, quem tem um histórico de vida sentimental destruída, se não se levantar para assumir a promessa de Deus, vai viver de passado, meu. Vai viver de passado. Vai viver dominado pelos espíritos das enfermidades. Pastor, existem espíritos de enfermidades, o que você acha? Eu não estou dizendo que toda pessoa doente tem demônio, não estou dizendo isso. Satanás, ele sabe preparar muito bem as suas setas. Tem que estudar a palavra, irmãos. A gente insiste, fala, tem gente... Não adianta, irmão. Tem gente que é cascuda, não adianta. A gente ensina, repreende, a gente sacode, sabe? Dá uma sacudida, mas não quer, não adianta, não quer. Não quer, quer ficar na meninice, quer ficar na bobeira. Então, paciência, tá? Uma coisa é você saber em que terreno você pisa. Outra coisa é jogar com a falsa fé da sorte que não existe. As coisas com Deus são sim, sim, não, não. Jesus disse: passou disso é coisa maligna. Então você tem que ter tem que buscar de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IGD Irajá. Nós estamos em Jeremias, no capítulo 17. Pegamos no versículo 7 e 8. Então, novamente, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém, irmãos? Deus está dizendo: abençoado é aquele que confia e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, ele não espera. Não, que enquanto o doutor não me der, sabe, não falar de novo, ou não me der... Para, irmão, Jesus já te deu a boa notícia. Jesus já foi ao Calvário. Jesus já levou as tuas alergias. Ele já levou a tua enfermidade. E aí, eu costumo dizer: tira o crédito da enfermidade, tira o crédito dela, e o espírito maligno perde a força. Ele não resiste. O problema é esse, irmãos, é a forma de ver. É o que está dentro do coração, a forma como crê. Porque Deus, ele vem examinar o coração. Ele nos examina. Literalmente, ele examina o coração. Que é isso que está dizendo aqui? Nós vamos ver isso aqui. De novo, versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Por que não deixa? Porque as raízes se estendem para o rio. A pessoa escuta uma pregação na igreja ou um ensinamento. Muita gente faz assim, irmãos, ó. Fecha a Bíblia, vou para casa, boto lá na estante, até o próximo culto, até o próximo domingo. Quando é que a palavra vai entrar no coração? Não vai. Não vai, meu irmão. A fé vem pelo ouvir. De repente o problema é tão grave, tão grave, tão grave, que ele tomou conta. É preciso vasculhar o coração, fazer uma faxina dentro dele e começar a ouvir com bastante atenção. Aí sim, vai começar a encher o coração de coisas novas. Não do medo, não da doença,
não do fracasso, mas surge agora uma fé e ela vai crescer. A fé só cresce se nós alimentarmos. Se nós não alimentarmos a nossa fé, ela não cresce. Pelo contrário, ela pode se perder. Falei sexta-feira. Jesus obrigou os apóstolos a entrarem no barco e deu-lhes a ordem: passemos para o outro lado. É preciso entender isso. Tem que chegar ao outro lado. Daquele lado você já viveu, o passado você já conhece. Você quer acabar com aquele passado, ou você quer acabar com o sofrimento que tem alimentado. E aí Jesus adormece, porque ele está com o corpo muito cansado. Jesus está fisicamente ali muito cansado. E é bonitinho que o evangelista Marcos, ele fala que tinha uma almofadinha lá no barco, e Jesus então recosta a cabeça e pega no sono. Está lá Jesus dormindo em cima da almofada, mas um sono pesadão mesmo, de tanto cansaço. E Jesus está dormindo, está dormindo. De repente, uma tempestade violenta. Parece que o barco vai naufragar. As ondas se levantam revoltas. Sabe o que é isso? Falei sexta-feira. O barco é a nossa vida. A navegação é o nosso dia a dia. Temos que avançar. Temos que melhorar. Temos que chegar lá. Mas Jesus estava dormindo. Tem gente que deixa Jesus dormir dentro do seu coração. Enquanto ele estiver atuante, tua vida vai que vai. Mas aí eles acordam Jesus. Jesus acorda. Eu até falei, a forma como eles acordaram Jesus foi um abuso. Senhor, não se te dá que pereçamos não? Você não se dá conta não? Está nem aí? Está aí dormindo? Foi, estavam tão apavorados que eles extrapolaram. Mestre, não te importa se pereçamos? Você não está nem aí para isso? A gente pode morrer, que o senhor nem se importa. Jesus está no barco, está junto com eles. Junto com eles. Jesus levantou, tomou postura e foi lá, pá, mar, aquieta-te, aquieta-te, vento, cala a boca. Tem gente, irmãos, que se o demônio for um mosquito não sabe fazer nada. Ainda fica chorando e apavorado, mas que não me maneira. Jesus, o Senhor de tudo. Cala vento, para mar. Parou tudo. Mas Jesus não poupou, meu irmão. Virou-se para eles e disse: onde está a vossa fé? Cadê a vossa fé? Jesus olha para muitos aí e diz: cadê a tua fé? Cadê a tua fé, mulher, para restaurar teu casamento? Cadê a tua fé, pai, para curar teu filho? Que é esse pastor? Cadê a tua fé? O vento está soprando. As ondas estão engolindo o barco. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Irmãos, não é um fator, nem são dois fatores que vão mover o braço de Deus a teu favor. Deus quer ver o nosso interesse. Ele quer ver a nossa dedicação. Tem gente que acha que Deus não quer esforço de ninguém. Tá bom, papai do céu tá feliz da vida, acorda 3 horas da madrugada, o filhão acorda 3 horas da madrugada e vai para a sala para torcer pelo jogo. Mas todo domingo dorme até 10 horas, meio-dia, o culto das 18 começa antes das 18 e chega às 19 horas. E depois diz: Deus, eu te amo. Aí Deus olha e diz: você está pensando que eu sou bobo? Você me dá o resto dos restos e quer aprender? E aí, mas entendeu? Não, recebeu o versículo. E aí começa, está escrito, Isaías 53, Isaías 53, Isaías 53.
não tem o aconchego, não tem a unção, não é um adorador, não adora a Deus, não tem unção nenhuma. Você sabe o que opera sobre a palavra? A virtude do Espírito Santo. Vamos lá, gente. O que opera não é a letra. Você pode falar, está escrito 500 vezes. Se o Espírito de Deus não está em você, se a unção não está, tua palavra não vai valer nada. Mas quando você falar de derrota e de fracasso, pode ter certeza que o diabo está atuante. Que isso, pastora? São dois reinos. É a luz ou trevas? Tem que escolher. Tem que decidir. Vai ser um cristão praticante? Vai ser um justo de verdade? Vai ser um guerreiro da fé? Ou vai ser um religioso que parece, mas quando Deus olha, a verdade aparece diante dele. Vamos ser realistas, irmãos. Tem cristão que só oferece porcaria para Deus. Nunca oferece num domingo um culto inteiro. Não estou falando isso de vocês, não. Vocês vieram cedo, embora alguns poderiam chegar mais cedo. Chegam 7h15, 7h30. Ah, pastor, eu moro longe. E daí, meu irmão? Faz cálculo. Se acordando às 5 não dá para chegar às 7, acorda 15 para as 5. Ah, meu Deus. Então vem no culto às 10. Deixa para vir no outro culto. Mas não roube 1 minuto do culto de domingo. Tem gente, quando chega o momento da oferta, levanta e vai lá para fora. Quando escuta falar que vai ter oração da família, opa, oração da família. Aí Deus olha e está pensando que eu sou bobo. Você não tem amor à minha casa, não tem amor à minha obra, não tem prazer em sustentar e depois quer prosperidade? Que isso, pastora? Então vou mostrar para você o final de tudo isso, Jeremias 17:9. Vamos lá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Quem vai ler agora o 9? Enganoso é o coração. Quem conhece o coração? Pergunta para o teu irmão, quem? Quem conhece? Ah, é? Então vamos no 10. Vamos lá? Quem vai em voz alta? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto. Olha que aqui envolve começo, meio e fim. O versículo 10, começo, meio e fim. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Pronto. Quem está dizendo? O próprio Deus. Deus está dizendo, eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Então eu vou esquadrinhar o coração. Esquadrinhar, pessoal. Tem alguém do tempo que o desenho era nos quadrinhos? Tem. Fala-se muito de designer hoje. Mas hoje o computador faz tudo, meu. O computador executa. Então vamos esquadrinhar. Esquadrinha isso aqui para ver os pontinhos. Vamos ver onde estão, quantos pontinhos eu encontro aqui. Então eu vou fazer os quadradinhos e ver quantos pontinhos tem dentro de cada quadradinho. Pronto. Aí eu estou esquadrinhando bem, ou seja, eu não vou perder nada. Eu vou ver tudo que tem ali. Vou ter as medidas certinhas. Deus está dizendo, eu entro dentro do teu coração, eu vou procurar lá dentro. O amor que você tem por mim. A confiança que você tem em mim, está lá dentro de você. A fé que você já alcançou. O quanto da minha palavra está dentro de você. Tem gente, irmãos, que está cheio de porcaria, de lixo, meu irmão. De medo, de pavor. O ouvido que ouviu a notícia, o diagnóstico, entrou no coração. Meu Deus, está lá dentro. Aí Deus olha e vê tudo isso. Tem gente que pensa que Deus é bobo, irmãos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. E que mais? E eu provo os pensamentos. Ele ainda vai examinar os pensamentos.
O sujeito está dentro da igreja, aleluia, aleluia, glória, glória. Oh, ai, eu te amo, Pai. De madrugada vai ver filme pornográfico. Tá tudo rodando lá no cérebro do sujeito. Tá pensando que Deus é bobo. Depois quer mandar a doença embora. Quer ter autoridade espiritual. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos. E isso, olha o objetivo com que ele faz isso. Vamos lá. E isso para dar a cada um segundo os seus. Peraí, olha. Irmãos, os caminhos que uma pessoa percorre estão dentro dela. Às vezes a pessoa desvia, irmãos, e ela volta a fazer as mesmas coisas que ela fazia antes. Aí chega alguém e diz assim: pastora, poxa, eu soube que fulano voltou e disseram que está do mesmo jeito, está bebendo, está em boate. Aí eu deixo. Sim, não faz muito tempo alguém chegou para mim e disse: pastora, sabe aquela pessoa assim, quando a senhora chegou aqui no Irajá, que ficou chateada e foi embora? Pastora, viram embriagado. E aí comentaram que está na madrugada, está nas farras. Eu falei: amigo, isso tudo estava dentro do coração. Esses caminhos que está percorrendo nunca saíram de dentro. Isso mesmo. Exatamente isso. Não, pastor. Está pensando que Deus é bobo? Está pensando que o diabo está dormindo? Que algum capeta vai lá acordar aquele demônio que morou lá dentro? Vai dizer: chefinho, casa está vazia. Não, meu irmão, ele estava tomando conta. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda áridos, buscando repouso, e não. Então ele diz: eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para minha casa de onde eu saí. Me expulsaram, mas agora eu vou voltar, a casa está vazia. Quantos conhecem essa palavra? Irmão, ninguém engana Deus, irmãos. Olha só. Aquela pessoa que está dentro da igreja, que por qualquer problema no seu casamento, ou até por influência de amigos, ou pelo engano do coração, tá? Vive traindo o seu cônjuge. E tem gente que literalmente, meu irmão, vive exatamente disso. Volta e meia, não, eu acho, irmãos, o farisaísmo é tão violento, é tão bravo. Eu caí de novo. Eu caí de novo. Tem gente que pensa que a gente é idiota, irmãos. Tem gente que pensa que pastores são idiotas. Então você não caiu, meu amigo. Esse caminho está dentro do teu coração. Isso está nos teus pensamentos. Eu sei que eu estou te falando, hein? Pessoas dentro de igrejas, não é uma, nem são duas, nem três, nem 4 vezes que adulteram com pessoas diferentes. Não foi uma paixão que tomou o coração, não. São paixões que estão sempre trabalhando, porque isso está dentro do coração. Enquanto essa pessoa não nascer de novo, não tirar tudo isso de dentro de si e colocar dentro de si o temor a Deus, vai continuar sendo peteca na pata do capeta. Vai continuar sendo bolinha de jogo, vai lá e vem cá. Porque o diabo sabe que a pessoa gosta. Não, pastora, não tem nada a ver com o diabo, é que eu sou uma pessoa fraca. O Espírito Santo diz: diga o fraco, eu sou forte. Fraqueza ou safadeza? Vamos ser realistas.
Pastora, a senhora está falando? Irmãos, ninguém engana Deus. Ele diz, eu esquadrinho o coração. Ele esquadrinha, não está dizendo eu examino. Eu gosto dessa passagem bíblica porque Deus vai fundo, milimetricamente. Ele diz, eu esquadrinho o coração. Eu vou lá dentro procurar cada pontinho de um pensamento ou um sentimento. Eu vou lá dentro. Então Deus sabe quem faz, quem é, quem não é. Ele sabe quem tem aquilo dentro de si o tempo todo. Fraqueza? Não, meu irmão. Falta de temor a Deus. Então, irmãos, em cada área da nossa vida, Deus pode trabalhar, mas vai depender de nós. Vamos terminar o versículo 10? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto. Então ele vai lá dentro, nos examina por dentro. Agora ele vai observar se nós estamos colocando em prática o que está dentro de nós, quer seja bom, quer seja ruim. Então a recompensa vai vir. Às vezes o Espírito de Deus se afasta, irmão, de uma pessoa e ela cai numa desgraça pelo que está dentro dela. Porque ela anda nos caminhos do seu coração. Caminhos do coração. Em Eclesiastes, quando Deus fala com a juventude, com os jovens, ele fala, jovem, alegra-te na tua juventude. Ou seja, o viço da vida. E anda pelos caminhos do teu coração, mas sabe que por tudo darás conta naquele dia. Deus te trará a juízo. Porque ele vai esquadrinhando e ele deixa. É impressionante, irmãos, é uma coisa impressionante a liberdade que Deus dá ao ser humano. Deus diz, olha, vai, vive como você quer. Mas se você quiser Deus atuante na sua vida, onde começa? No coração. Onde Deus está observando? Nos pensamentos. E depois ele vai ver se nós estamos colocando em prática. Aqui está tudo resumido no versículo 10. Eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos e vou te recompensar segundo o que você põe em ação. Por quê? Está aqui. Segundo o fruto das suas ações. Ô, meu irmão, toda ação produz reação. Agrada a Deus e Deus te recompensa. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Quando a palavra de Deus é pregada, o ensinamento da palavra de Deus é ministrado, o nosso coração está sendo examinado em todo o tempo. O Espírito de Deus examina o nosso coração. Então a atenção que nós damos à palavra não é tão somente atenção, você dá uma atenção, mas se não houver o entendimento lá dentro, como diz a palavra, aquela mistura da fé com o que se ouve, isso que depende de cada um, tá? De repente a pessoa ouve, e não recebe nada. Por exemplo, falei pela manhã, eu não sei se isso acontece em todos os países, mas a cultura aqui tem isso. Muita gente acha e comenta, fala. Muitos pecadores dizem que velhice é sinônimo de doenças e doença de velhice. As pessoas associam isso de uma forma tão assim, contundente, que isso entra nas pessoas e elas acreditam. Então as pessoas já ficam predispostas a sintomas. Elas já ficam realmente abertas para as doenças. E a Bíblia não fala isso. Pelo contrário. O Moisés, ele morreu com 120 anos. E a palavra de Deus diz que nem as suas vistas, nem a sua visão escureceu. Claro que o estilo de vida deles naquele tempo era muito diferente do nosso estilo de vida. Mas Jesus é o mesmo. Ou melhor, Deus é o mesmo. Há pessoas que dão uma ajudinha realmente para os espíritos de enfermidade com
essa forma de crer, essa forma de pensar, essa forma de falar. Por exemplo, eu comentava pela manhã que há pessoas que não têm uma fé, não despertam uma fé para a cura de uma alergia simples. E há pessoas que alcançam a cura de um câncer, o fim do vírus HIV e tantas outras coisas. Bom, no final do culto, uma menina que estava em crise de sinusite disse: estou completamente livre. Eu estava toda congestionada e com muitas dores pelo rosto todo. Uma simplicidade. Para Jesus operar, irmãos, é a coisa mais simples. Mas qual é o segredo? O que nós ouvimos hoje pela manhã. Ele examina o coração. Então nós vamos a essa parte muito simples, é muito, muito simples. Vamos ao caso da mulher hemorrágica. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Iniciando no versículo 40, tem os dois relatos. O título diz assim: Evangelho de Lucas, capítulo 8, iniciando no versículo 40, acima tem o título. E o título diz assim, lê comigo. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, iniciando. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque o estava esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, e estava à morte. Indo ele, apertava a multidão. O caso começa no versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele tinha tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Aqui, irmãos, creio, sei que a maioria dos irmãos conhece muito bem essa passagem bíblica, mas mesmo muitos conhecendo muito bem, nem todos são 100% curados. Mas mesmo que seja, é uma passagem tão forte, tão rica de detalhes e de poder, e nós temos que alimentar o nosso espírito e estarmos sempre contemplando a ação de Jesus no ser humano. Bom, primeiro observem comigo que ela tinha uma hemorragia contínua fazia 12 anos. Segundo, ela tinha bens e ela gastou todos os bens em tratamentos médicos. Depois ela ouve falar de Jesus. O Evangelho de Marcos relata que, tendo ouvido falar de Jesus, então ela ouviu falar de Jesus, a atenção que se dá à palavra de Deus, e então ela toma uma atitude e ela vai atrás de Jesus. Mas será que entre ela ter ouvido, prestado atenção e saído atrás de Jesus, houve alguma coisa que foi mover os poderes celestiais? Ou seja, ela vai até Jesus, está aqui na terra fisicamente, lembrando disso. Deus esquadrinha, de Deus examina o coração. Então, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, partilhar, na verdade. Marca essa página aqui e vai comigo em Mateus, no capítulo 9. O mesmo relato você vai ver aqui agora. Lê comigo o versículo 20. Mateus capítulo 9, versículo 20. Quem vai ler? Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Olha o 21. Porque dizia consigo:
Está aqui o segredo, irmãos. Está aqui o segredo. Por que tanta gente anda pelas igrejas e entra ano, sai ano as mesmas doenças, entra ano, sai ano os mesmos problemas, entra ano, sai ano a família do mesmo jeito, entra ano, sai ano, não tem uma bênção para contar? O segredo está aqui. Nós vamos ver os 3 evangelhos para você observar. Que coisa simples, irmãos. Tão simples. Pensa, mas por que eu não recebo? Porque ela dizia no seu coração, ela dizia consigo mesma. Irmãos, o que nós temos dentro de nós é examinado por Deus. Não adianta chegar para Deus e Deus, eu te amo, se nós não nos esforçamos por esse amor. A pessoa diz, canta, louva, eu te amo, e Deus olha e diz assim, isso é mentira. Outros dizem, não, eu tenho muita fé para receber milagres, eu tenho muita fé para receber bênçãos. Deus examina o coração e diz, não é nada disso. Então, irmãos, como Deus falou com Samuel quando ele foi ungir um dos filhos de Jessé, e Deus tinha escolhido Davi, e deixou o Samuel à vontade para ele escolher conforme os olhos dele. Quando ele viu os irmãos de Davi, que eram enormes, atléticos, fortes, ele foi logo no mais velho e disse, é esse. E Deus disse, não, Samuel, não, Deus não vê como o homem vê. Às vezes as pessoas se enganam, irmãos, só que a Deus ninguém engana. Quando esta mulher ouviu falar de Jesus, ela recebeu no coração de tal modo, com tanta alegria ou de tão bom grado, que o histórico dela não pesou, e não foi uma brincadeira. 12 anos de hemorragia. A gente pode imaginar uma pessoa anêmica, nós podemos imaginar uma pessoa desnutrida, talvez, porque ela gastou tudo, devia estar passando necessidade. Diz que ela havia gasto, Lucas diz que ela havia gastado tudo, todos os seus haveres. Ou seja, se ela tinha propriedades, ela foi desfazendo para fazer tratamento médico. Faz, não dá jeito, não dá certo. Vai para outro, não dá certo. Vai para outro, não dá certo. Então acaba tudo. Então ela está num estado assim, físico, com certeza. Ela está numa fraqueza, ela está muito mal. Mas ela ouve falar de Jesus. O que ela faz? Ela coloca no coração, peraí, se ele é assim, se ele tem esse poder, se tudo que sai dele tem poder, então se eu tocar só na pontinha do manto dele, eu vou ser curado. Ela colocou dentro do coração que ela ia ser curada. O que acontece com muita gente que é de Jesus, irmãos, é quase que mais ou menos assim. Ah, eu vou, Deus vai me curar. Mas lá no coração há uma incerteza. Tipo, eu vou, se der certo. É mais ou menos como, vou tentar, já tentei tantas coisas. Essa é uma realidade. Muita gente quase que joga para ver se dá certo. Só que as coisas de Deus são firmes, são sim, sim, não, não. O que passa disso, de procedência maligna. Bom, o que aconteceu com esta mulher? Então você viu o versículo 21, bem claro aqui, vamos de novo? Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste. A quem ela falava? Com ela mesma. Ela falava consigo mesma. Era uma mulher que estava trabalhando o seu interior diante de Deus. Talvez ela não entendesse nada das coisas de Deus. Talvez ela não compreendesse nada das coisas espirituais. Mas a forma como ela ouviu o que trouxeram a ela. Aí eu peço que você vá em Marcos para observar isso. Nós temos Mateus, depois em Marcos, no capítulo 5, tem esse relato também. Marcos, capítulo 5. Pega o versículo 25 a 27, só esse pedacinho. 25, quem lê comigo, irmãos? Vamos juntos. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, ouvindo falar de Jesus, está vendo? Observe esse pedacinho que é o 27. Ouvindo falar de Jesus. Está aqui, irmãos.
Onde está a diferença entre esta mulher e os casos dos nossos dias? Ah, pastora, tempo? Imagina, se foi no tempo que Jesus esteve aqui na terra. Então Jesus hoje não atua. Ele hoje não é operante. Ele hoje não está na terra para atuar. Não, pastor, ele está no céu sentadinho. E ele não enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Espírito de Cristo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só isso. A diferença é que hoje você não tem Jesus fisicamente como homem. Você tem o Espírito dele e o poder é exatamente o mesmo. O que faz a diferença? A forma como se ouve. Ela não estava vendo Jesus. Jesus estava fisicamente, mas ela não estava olhando para Jesus. Alguém foi até ela e falou de Jesus para ela. Alguém foi até ela, como você fala de Jesus para as pessoas. Alguém foi até ela e contou milagres. E falou de Jesus. A forma como ela ouviu e recebeu no seu coração foi exatamente a consequência do que diz aqui. E dizia consigo mesma. Irmãos, eu não canso de dizer isso. Infelizmente, nós, aqui do mundo ocidental principalmente, as nossas crianças não são ensinadas, tá? A trabalhar a mente, a vigiar sentimento. Você está ficando com raiva do seu coleguinha. Essa raiva é ruim. Ah, o que é isso? Essa coisa aí dentro de você. Vamos lá liberar o perdão. Não se trabalha isso. Quando alguém está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está atento, irmãos. O Espírito Santo está atento. Tanto que em Isaías, Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Deus espera retorno. Agora a pessoa pode aceitar e colocar dentro do coração, ou pode deixar superficialmente nos seus pensamentos. Ah, eu ouvi. Ah, essa pregação eu conheço. Canso de ver essa cena, irmãos. Às vezes chega alguém aqui, já é de Jesus, e está sem a Bíblia na mão, o obreiro vai gentilmente, diz assim: quer acompanhar? Ah, já conheço. Já sei o que está escrito. A gente cansa de ver essa cena. Isso é uma cena muito comum. E acredito que em todas as igrejas. A pessoa não tem a simplicidade, tá, de abrir naquela mesma passagem que ela já leu várias vezes, mas que ainda não entrou no coração dela. Está só na cabeça. Ainda não encontrou espaço lá dentro. E algumas até encontrou. A palavra encontrou espaço. Mas ainda não trabalhou aquela palavra. Você vê que você se alimenta, você põe o pratinho de comida, né? Está diante de você, e você mastiga, e você engole, e você sacia a sua fome, encheu o estômago. Mas não significa que os nutrientes estão trabalhando no seu corpo. Sim ou não? Então falta muitas vezes, irmãos, né? Aquele trabalho interior, trabalhando a palavra de Deus, e alimentando, misturando ali, trabalhando a fé. Para quê? Para assumir que aquilo ali te pertence. O ser humano olha o que está diante dos olhos físicos. Então a gente olha o exterior. Deus não. A ciência esquadrinha. A ciência estuda, a ciência pesquisa. A ciência vai provar por material, literalmente, por matéria, né? Através de exames, através dessa tecnologia tão moderna, que existe uma materialidade. Só que a ciência nunca vai provar o que está por trás da materialidade. Se é um combustível benigno, se é maligno. Estudam a causa das emoções. Mas tem tanta gente que aparentemente tem uma alegria, e depois estudos provam que a pessoa tem uma euforia. E ela acaba tendo duplo ânimo. Mas ninguém sabe que tem uma força por trás disso. Está lá um tumor que se desenvolveu. E a ciência foi lá, e a medicina foi lá e arrancou, e operou. E dali um tempo a coisa voltou. Ué, mas por que? Não tirou tudo? Ah, ficou alguma célula? Não, não ficou. É que não se tira aquilo que é espiritual. Então Deus, Ele trabalha dentro da gente primeiro, Ele nos examina, para depois Ele trabalhar todas as áreas, ou simultaneamente Ele trabalha.
Esta mulher tocou o coração de Deus. Do céu, Deus examinou o coração dela. E Jesus logo já recebeu. Porque ele disse, ó, eu já senti, de mim saiu virtude. Mas Senhor, a multidão está te apertando. A multidão está apertando. Mas houve um toque que foi diferente. Ou seja, esse toque foi diferente. Esse não foi um toque, simplesmente um toque. Até porque a multidão estava pressionando, apertando Jesus. A multidão joga para lá, joga para cá, não tinha como. Tanto que os apóstolos disseram, Senhor, a multidão te oprimindo. E tu dizes quem me tocou? Alguém me tocou, alguém. Ele sabia que era uma pessoa. Como ele estava fisicamente, quem é essa pessoa? Ele está procurando. Mas alguém me tocou. Ou seja, esse toque foi diferente. Por quê? Porque quando ela ouviu falar de Jesus, você quer saber o que ela fez? Vai comigo na carta aos Hebreus. Ela fez o que muitos não fizeram. Carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 2. Quem lê comigo? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Está aqui o segredo da mulher. O segredo da mulher hemorrágica está aí. O Espírito Santo está se queixando, irmãos. Está dizendo, ó. Ao povo do Novo Testamento foi pregada a mesma palavra que ao povo judeu do Antigo Testamento. Só que eles não aproveitaram nada. Mas por que eles não aproveitaram? Porque quando eles ouviram, eles não misturaram a fé com aquilo que estavam ouvindo. Pastora, isso é lindo, irmãos. Bota uma panela de água no fogo. E pega aquela panela com a água, você acabou de colocar a panela no fogo. A água está fria. Pega lá meio pacote de macarrão e joga lá dentro na água fria. Você vai comer o quê? Você vai comer um bolo de massa. Você não vai conseguir comer. O segredo é o quê? A mistura. Quando aquela mulher ouviu, alguém foi até ela. Você pode imaginar? Então vamos imaginar. Aquela mulher gastou tudo. Nós fomos os 3 evangelhos, não fomos? Cada um vimos, um completa o outro, né? Então você pode imaginar aquela mulher muito doente, muito pálida, anêmica, talvez até à beira de uma leucemia, mas uma anemia profunda, muito fraca. Você viu que ela gastou tudo, que ela tinha tudo? Se gastou tudo, devia estar vivendo de favor. Então não tinha nem o que comer. Ela está fraquinha, está em cima da cama jogada. Aí alguém vai até ela. Fulana, olha só. Jesus é o Filho de Deus. Eu estou escutando falar, eu estou acompanhando ele um pouquinho. Olha, eu tenho andado um pouquinho, eu tenho visto coisas. Sabe, Jesus é o Filho de Deus. E ele cura. Olha, ele fala as coisas e as coisas acontecem. Olha, se ele tocar alguém, sabe, até demônio sai correndo. É mesmo? Mas eu estou tão fraca. Mas eu vou conseguir. Vamos, fulana. Eu vou. Pode crer que eu vou. Vamos, fulana. Eu só não posso te levar agora, que eu tenho um compromisso. Você sabe? E aí ela fica sozinha e ela pensa. Ele tem tanto poder. Que poder é esse? Ser diferente. Então se eu tocar, poxa, se dele só sai poder, não preciso nem tocar nele, porque se eu tocar, eu vou ficar numa situação difícil. Porque a lei judaica não permite. A lei de Moisés proíbe, não posso tocar em ninguém. Ninguém pode me tocar. O que eu vou fazer para ficar curado? Já sei. Eu vou tocar só na pontinha da roupa dele, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber, eu vou receber minha bênção. Ela trabalhou o milagre dentro do coração. Ela fez a mistura dela lá dentro do coração.
Você está vendo? Não é por acaso, irmãos. Muita gente anda pelas igrejas, literalmente, numa fé mental, irmãos. A pessoa pensa, raciocina logicamente, mas não envolve. Às vezes o coração está cheio de rancor, às vezes o coração está cheio de inveja, às vezes está cheio de mágoa, às vezes está cheio de ódio. E a pessoa, não, tô no culto, tô fazendo minha corrente, vou conseguir minha bênção. E não chega, a bênção não chega. Às vezes uma coisa assim nunca fica curada. A porta não se abre com o coração. Deus vai lá dentro examinar. Ele vai lá dentro, esquadrinha, examina. Nós vimos isso no culto das 7 e vamos ver agora. Chama a sua atenção para isso. Essa mistura da fé com a palavra é feita dentro do coração por quem ouve a palavra. Deus não força nada, gente. Às vezes a gente está aqui pregando, irmãos, de coração, sem falsa modéstia. Às vezes a gente está sentindo uma unção descendo na igreja. A gente está sentindo no coração que vai ter um monte de milagre, vai ter um monte de gente curada, vai ter gente liberta. Aí tem gente assim, ó. Aí você olha, tem outra assim. O outro está tão distraído que a gente está com a Bíblia aberta em Hebreus, ele ainda está lá em Mateus. Você já caminhou, já cresceu na fé, você já foi em Marcos, você já foi em Lucas, você já cresceu, e ele está lá em Mateus. Aí quando diz assim, vamos orar, opa, minha bênção, o coração está vazio. Vazio de Deus. Pastor, estou mostrando, irmãos. Estou mostrando, irmãos. Nada acontece por acaso, irmãos. Deus disse simplesmente, haja luz e houve luz. Mas Deus planejou a luz. Ele tinha certeza que a luz estava na sua palavra. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Irmãos, a atenção que se dá a Deus, irmãos. Ei, tem gente que não faz nada para agradar a Deus, irmãos. Tem gente que serve a Deus de qualquer jeito. Tem gente que nem... Deus não se importa. Deus não quer... Criou-se, irmãos, criaram alguns chavões no meio evangélico. E as pessoas... Não. Pode parar com essa história de quem acorda cedo. Quem madruga, como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus não quer sacrifício de ninguém. Mas também não está escrito na Bíblia que Deus ajuda quem cedo madruga. Onde está escrito isso? Mas diz a palavra que se buscar numa madrugada vai encontrar. Sabe por quê? Porque na madrugada você não está preocupado com o seu trabalho. Você não está preocupado com o horário que alguém vai te chamar. E daí é mais fácil ter uma comunhão plena com Deus. É mais fácil se encher do Espírito de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. O Josué e o Caleb foram os dois que ficaram firminhos na fé para alcançar a terra prometida. Deus chamou Moisés e disse para toda a multidão do povo de Israel: Moisés, diga ao meu povo que se eles se submeterem aos meus mandamentos, e isso, que eles aprendam a me amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Moisés, diga ao povo que eu vou pôr o meu povo dentro dessa terra maravilhosa. Está escutando? Quando chegou, foi se aproximando, quando a caravana, depois dos 40 anos, porque se atrapalharam bastante, quando eles vão se aproximando, Moisés disse: vão lá dentro para ver essa terra. Vocês vão espiar a terra. Observem essa terra, vejam como ela é. E tragam toda a notícia para mim. Lá foram eles, ficaram, aliás, antes dos 40 anos. Moisés mandou, depois foi o Josué. Aí Moisés mandou antes dos 40 anos. Aí eles observam. Aí eles voltam. Moisés, lá tem gigante, Moisés.
Moisés, se a gente olhar para aqueles gigantes, nós somos formiguinhas, somos gafanhotos. Moisés, a gente não pode nem chegar perto, eles vão acabar com a gente. É assim que muitos cristãos veem os problemas. É assim que muitos cristãos veem, irmãos, as obras do diabo. É assim que muitos cristãos veem a enfermidade, ou as enfermidades. Mas e aí? Houveram dois, Josué e Caleb. Os dois fizeram de tudo para tapar a boca do povo. E o Caleb, eles chegaram a rasgar as roupas, era um costume da época, porque não tinha microfone, não tinha lá um meio de despertar todo mundo. E eles conseguiram chamar a atenção, todo mundo parou, porque eles queriam apedrejar os dois. E eles disseram: se Deus se agradar de nós, Ele nos porá nessa boa terra. Irmãos, uma coisa é uma pessoa que visita o meio cristão, uma pessoa que ouviu pela primeira vez falar de Jesus e ainda não conhece a Jesus. Outra é aquele que já aceitou Jesus, sabe quem Ele é, sabe quem é o Senhor Deus soberano pela sua palavra, o único Deus. Sabe da excelência, da soberania, da sabedoria de Deus. Mas no entanto, meu irmão, tem gente que é capaz de levantar de madrugada para assistir um jogo e nunca, jamais levanta de madrugada para orar ou participa de um primeiro culto cedinho na casa do Senhor. Não, pastor, Deus não se importa com isso. Você se importa se teus filhos te amam ou não te amam? Você se importa se teus filhos te procuram ou não te procuram? Então pensa. Filho é filho, pai é pai. E Deus é pai. Tem gente que pensa que Deus é bobo, irmãos. A pessoa não dá atenção em nenhuma palavra. A pessoa serve a Deus, aspas, do jeito que ela quer, da forma como ela pensa, que ela acha, ou que as pessoas fazem. Aliás, uma coisa comum nos nossos, que tem de gente copiando gente, as pessoas copiam. Aliás, a coisa mais comum são as cópias. Só você vê moda. Pastor, irmãos, trabalhei com isso anos, nunca me meti nisso. Porque moda é cópia. Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo veste a mesma coisa, todo mundo tem a mesma linguagem, todo mundo bota a mesma cor. Agora a moda é o salto altão e gordão grossão. Pá, todo mundo com patacão. Se alguém bota o salto fino, exclusão. A exclusão dos olhos. Olhos sociais. Vamos ser realistas. Agora é a moda, vamos lá. A moda dos bicos e dos bicos. E quem não bota bico? Que bom que não é bicudo. Não, eu me impressiono, irmãos. Por quê? Porque essa mulher fez a diferença. Ela foi a única numa multidão inteira. Toda aquela multidão, irmãos, todos ali queriam alguma coisa de Jesus. Ou não? Todos estavam pressionando Jesus para quê? Cada um queria a sua bênção. Só ela. A virtude só foi para ela porque ele disse quem? Alguém? Quem me tocou? Quem? Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Antes não tinha saído virtude. A multidão está apertando, está pressionando, está empurrando, mas não saiu virtude. Não adianta, irmão, ninguém vai espremer Deus. Ninguém vai forçar Deus a abençoar. A bênção é simples. A bênção é simples. O Caleb e o Josué disseram: se Deus se agradar de nós, Ele nos porá nesta boa terra. A pessoa se converte, irmãos. Se converteu, agora é filho. Filho é disciplinado. Deus não quer filhos aí largados, Ele quer filho disciplinado. Ele vai disciplinar, Ele vai ensinar. Ele vai mostrar a forma que Ele quer ser servido. Ah, não, eu oro 15 minutos porque eu me converti, sabe, através de uma amiga, e ela ora 15 minutos todo dia. Então agora todo mundo vai orar 15 minutos. Todo mundo que se converter com aquela bendita vai orar 15 minutos. Não vai passar de 15 minutos. Cuidado.
É a oração dos 15 minutos. Por quê? Porque eu aprendi com a minha amiga, 15 minutos. Para, meu irmão, minha irmã. Essa mulher não foi arrastada por ninguém. Ela só ouviu falar de Jesus. Tinha que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu. O que ela fez com o que ela ouviu? Ela misturou. Ela ficou com aquilo no coração dela. Primeiro acendeu uma esperança, depois uma certeza. E agora? Agora ela toma uma atitude. Então atenção, igreja. Atenção. Primeiro se ouve. O que se recebe precisa entrar no coração. Se entrou no coração, precisa ser trabalhado. Se está sendo trabalhado, vai resultar em atitude. Então temos que tomar uma posição. No estado que ela estava, ela foi até Jesus. Irmãos, vamos à realidade. Isaías diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Às vezes a pessoa escuta falar de Jesus, ela está saudável, ela é livre para se locomover, ela pode ir para qualquer lugar, mas ela não dá atenção nenhuma. Quantas vezes acontece isso? Então vou contar um caso agora para vocês. Agora, recente nosso, de pedido de visita. Alguém pediu uma visita para um senhor. O moço caiu doente, logo depois a esposa também caiu doente. Olha que coisa. Ele foi internado, ficou pior do que ela. E aí pediram a visita para os dois, mas ele no hospital. E aí a visita vai. A igreja vai visitar. Aí a igreja vai lá, os obreiros vão lá. E aí os obreiros vão falar, né? Primeiramente, de aceitar Jesus, receber Jesus, ouvir a palavra, crer no Filho de Deus para a salvação eterna. E aí, o senhor vai aceitar? Eu já aceitei Jesus quando era jovem. Então o seu caso é desvio. Não. É que me falaram de Jesus, me levaram na igreja, eu frequentei alguns cultos. Só que eu tinha muita vergonha dos meus amigos de dizer que era crente. E aí eu nem me batizei, e aí eu deixei tudo para lá. Pois é, mas agora o senhor mandou pedir a visita. O senhor pediu a visita e a visita está aqui. E a primeira coisa é o senhor aceitar Jesus. Ele disse: agora eu estou com idade avançada, eu estou velho. Eu gastei minha vida toda na bagunça e na farra. Agora eu estou muito doente. Pois é, agora eu preciso de Jesus. Aí o raciocínio dele era: será que ele me quer? Aí os obreiros disse: se eu tiver um arrependimento sincero, Jesus quer, porque ele não joga ninguém fora. Chorando, ele aceitou Jesus. Só que lamentando, ele disse: joguei minha vida toda fora, pro pecado, pros erros, e agora não tenho pouca coisa para oferecer a Jesus. Essa mulher, tão logo ela ouviu falar de Jesus, irmãos, ela pôs em prática. Ela ouviu falar de Jesus, ela imediatamente foi até ele. Você pode imaginar as dificuldades dela. Como eu disse aqui, a lei de Moisés proibia que uma pessoa, uma mulher, bastaria estar no seu fluxo mensal, na sua visita mensal, e já tinha lá um estigma pesado em cima, e onde ela sentasse ninguém podia sentar, e ninguém podia tocar nela. Então ela era considerada imunda. E ela para e pensa: eu não posso nem chegar perto dele, porque vão me excluir, vão me entregar lá para os sacerdotes, vão querer me punir. O que eu vou fazer? Já sei, eu tenho que tocar nele. Eu vou chegar por detrás, eu vou tocar só o mantinho dele. Quem você acha que ouviu tudo isso e contemplou tudo isso? O Espírito de Deus. Então deixa eu mostrar para você agora, lá em Jeremias 17, versículo 10. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Quem lê comigo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um. E o fruto? Pronto. O que ela propôs no coração, ela fez? Fez, não fez? Então, veja bem. Ela ouviu, ela misturou a fé,
e com todas as dificuldades, ela não foi atrás de Jesus? Pronto. Deus não tinha como negar, porque era lá de dentro. Era fé, era verdade, era sinceridade. Ela sozinha trabalhando com Deus. Irmãos, está aí. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Irmãos, as pessoas estão dentro das igrejas, mas Deus sabe o que cada um tem dentro. Às vezes a gente prega sobre perdão e fala. Comentei aqui no Cu das 7. Toda semana termina a palavra, vamos fazer a oração da libertação. Pá, fazemos a oração. Ai, estou aliviado, graças a Deus. Aí o testemunho: pastora, saiu minha tristeza. Saiu tudo. Saiu tudo. Aí eu completo. Até a próxima semana. Porque não aconteceu nada. Não deu atenção, não colocou no coração, não trabalhou o interior, não fez propósito nenhum, não tocou o coração de Deus. Está no natural, irmãos. Tem gente que está com o coração cheio, o coração está entulhado. O coração está entulhado de medo da doença. O coração está cheio de pavor. O coração está cheio de mágoa. O coração está cheio de raiva. Essa mulher não, irmãos. Caramba, ela gastou tudo que tinha com muitos médicos. Não foi um, nem foi dois. Ela podia estar magoada com os médicos, revoltada com um deles. Poxa, me levou todo o dinheiro, vendi uma casa para fazer um tratamento médico. Ele não fez nada. Não que ela tivesse o direito, mas podia, pelo que as pessoas fazem. Poxa vida, levou todo o meu dinheiro, não adiantou nada. Vendi minhas propriedades. Não, irmãos. Ela está com o coração interior dela é limpo. Ela só quer ser curada. Só que ela não tem como, ela já fez tudo que ela podia. E agora? Ela ouve falar de Jesus. Quando ela ouviu, irmãos, começou a ouvir, a chama da esperança acendeu. Ela continuou ouvindo. E quando ela terminou de ouvir, ela falou: não tenho dúvida, Ele tem todo o poder, Ele pode me curar. Eu só preciso chegar até Ele. Mas como? Como se eu tenho esse mal? E a lei de Moisés proíbe, eu não posso chegar perto. E ela fica ali. É numa hora dessa, irmãos, que o Espírito Santo ajuda a pessoa. É numa hora dessa que o Espírito de Deus trabalha junto com a pessoa. É quando ela diz para si mesma: eu já sei, vou chegar de mansinho, eu vou só por trás, eu não vou tocar nele, eu não posso tocar na pele dele, mas eu vou tocar na roupa. Ele nem vai sentir porque vai ser na roupa. Eu vou lá e vou tocar. No caso dela lá, que Jesus estava fisicamente. E quando ela toca na roupa, não foi nele, dele saiu a virtude, ele sentiu. Ele falou: senti. Vamos voltar lá rapidamente, Lucas 8. O que diz Lucas 8:46, igreja? Disse Jesus: alguém me tocou. É isso que acontece, irmãos. Por que às vezes nós orientamos aqui, quando a pessoa recebe uma bênção, uma cura, às vezes ela não publica, ela omite, ela esconde. Diz: olha, Deus sabe que Ele liberou o poder para você. Ele sabe que o caroço foi arrancado. Ele sabe que um fogo, um calor passou pelo corpo. Quantas vezes você escuta um testemunho: pastora, você lembra da Santa Ceia passada? A menina estava com uma diarreia crônica. Ela é instrumentadora, trabalha no centro cirúrgico. E no dia que ela fazia o trabalho dela, ela não comia nada. Ela se preparava psicologicamente para ir sem comer nada, porque tudo que ela comia dava diarreia. Então ela se prepara e vocês viram, barriga inchada, muitas dores.
Mais de 2 anos. Não sei se essa moça está aqui. Não está? Não. Barriga muito inchada. Quem ouviu esse testemunho? Muitas dores, moça nova. E ela disse, eu senti um calor no meu abdômen. E ela disse, e eu até pensei que eu estava toda suja. Só que quando eu olhei, a barriga desinchou. E ela disse, eu senti, eu estou curada. E está curada. Tem 2 semanas que essa moça está completamente curada. Não tem mais nada. Mais de 2 anos com uma diarreia crônica, trabalhando com médicos, tendo feito todos os exames, inclusive a cultura, fez tudo o que podiam fazer. E o resultado saiu, diarreia crônica, ou seja, não tem como, não tem nada que vai fazer passar. Só tem que vigiar o que come, então entra numa regra aí, num regime alimentar muito forte, mas assim mesmo, tudo que comer vai causar diarreia. Então no dia de trabalho não coma nada, não comia nada. Vocês já pararam para pensar? Um dia de trabalho sem comer nada? Necessidade. E aí? Pois é, irmãos. A fé vem pelo ouvir. Num culto, ouviu? Recebeu? O poder de Deus já passou e trabalhou. Pronto, acabou. O mal que tinha ali já saiu. Então essa mulher disse, se eu tão somente tocar a sua... eu vou ficar curada. Ou seja, irmãos, o toque foi só o resultado. Foi a ação que ela teve. O ponto base forte foi o coração dela. Se eu tocar, Deus olhou e pronto. Ele esquadrinhou o coração dela. Não tem como. Irmãos, é simples. Tem gente que acha que Deus fica olhando o exterior o tempo todo. Para, meu irmão. Deus não quer saber se é altinho, se é magrinho, se é baixinho, se é gordinho, se é magrelo, se é velhinho, se é novinho. Deus não quer saber disso. Essas coisas vão passar, tudo passa. Nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Pronto. É o ciclo. Esse é o ciclo da natureza. Perfeito. A questão é que se passa dentro de cada um. A pessoa quer a bênção, mas não põe a palavra dentro do coração. A pessoa quer a bênção, mas ela não trabalha o que ela escuta da boca de Deus. Uma coisa que Deus não aguenta, irmãos, é o desprezo pela palavra dele. Como eu disse, quantas vezes o obreiro vai oferecer, a pessoa vem visitar a igreja, é de outra, já é evangélica, aí chega, aí vamos abrir a Bíblia, no livro tal, no capítulo tal, o obreiro vai lá, aqui ó, pode acompanhar, já conheço tudo. Mesmo que conheça todos os segredos, meu irmão. O que Paulo disse em Coríntios, nós estamos estudando às quartas-feiras? Se ainda que eu conhecesse, não é, todos os segredos, se eu não tivesse amor não valeria nada. Então assim é a fé, irmãos. Eu conheço. A pessoa pode ouvir um versículo 20, 30 vezes, 50 vezes, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Se ela entender, a hora que ela entender, que o coração abrir, e ela trabalhar sua própria fé. Como essa mulher disse, ela disse eu. Vamos lá de novo em Lucas, vamos lá. Aliás, quem fechou a Bíblia fui eu, não foi você. Lucas 8, vamos lá. Versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo se estancou o fluxo do seu sangue. Marca aqui rapidinho, vamos de novo. Marca aqui e volta rapidinho em Marcos 5. Tá do lado, é vizinho. Versículo 28. Marcos 5, 28. Quem lê comigo? Porque dizia, se tão somente tocar a sua veste. Tá vendo, irmãos? Ela já estava trabalhando a fé dela, ela já falava. O coração dela queimando. Se eu tocar naquela roupa, eu vou ficar curado. Se eu tocar... Irmãos, de Jesus, se eu tocar, eu vou ficar curado. Então, vamos lá. Ela ouviu. Ela colocou no coração. Ela trabalhou o que ela ouviu. Às vezes a pessoa escuta uma pregação, meu Deus, fala com a pessoa. Mas saiu do culto, ela esquece. Ela deixa tudo de lado. O que acontece? Nada. E o diabo vai enganar. Ele tem demônio que é bandidão, meu irmão. Ele é esperto. Aí vai dizer assim, se fosse assim tão fácil, você conhece a dona fulana.
Dona fulana é evangélica há 40 anos. Há quantos anos ela busca a cura? Está achando que você se converteu agora vai ser curado. Aí a pessoa acredita na cabeça dela. E não sabe que o diabo está trabalhando. Irmão, isso é coisa séria. Deus vai olhar lá dentro da gente. Ele sabe quem recebe a palavra com alegria e quem não recebe. Ele sabe quem recebe a palavra dele, ama e trabalha a sua palavra. Volto a falar de Josué e Caleb. O Caleb disse: parem, parem. Se Deus se agradar de nós, se Ele se agradar, Ele vai nos colocar nessa boa terra. Ou seja, Deus está nos observando. Vocês estão pensando que Deus se ausentou? Vocês estão pensando que Deus só faz uma visita? Não, Ele está morando com a gente. Ele disse que ia conosco o tempo todo. Foi o que Jesus falou com os apóstolos. Jesus disse: vamos fazer a obra, vão pregar, vão ensinar, vão batizar as pessoas, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, enquanto houver mundo, pode ter certeza, vocês sendo meus discípulos, eu vou andar junto com vocês. O problema, irmãos, também é que às vezes a pessoa se converte, tá? E ela separa a vida física da vida espiritual. Ela não põe Jesus no coração para estar com Ele 24 horas. Ela só pensa que está com Ele no momento que ela para o trabalho e vai orar verbalmente, abre a boca e fala. Ou no momento que ela pega a sua Bíblia e vem para o culto, aquele é o momento da religiosidade. Fora isso, é uma pessoa natural. Doença é doença, fracasso é fracasso, perigo é perigo, ai meu Deus, cuidado, cuidado. A pessoa separa a vida espiritual da vida física. Ela ainda não conseguiu fazer a mistura no coração. Por isso que quem aceita Jesus, irmãos, tem que receber dentro do coração. Por isso que quem aceita Jesus, irmãos, verdadeiramente nasce de novo. Porque agora tem o Espírito de Deus e de agora em diante é uma nova criatura. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.